Irmãos, nós estamos numa série de exposições na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, e nós temos visto a preocupação do apóstolo Paulo com relação aos falsos ensinos, ou os ensinos judaizantes, que haviam se infiltrado na igreja na cidade de Colosso, e todos os desdobramentos que isso trouxe à vida daquela igreja. E o apóstolo Paulo, então, escreveu a sua carta, falando, no primeiro momento, a respeito de o ensino apostólico ou da pregação do evangelho, e agora nós estamos vendo, a partir do capítulo de número 3, que ele começa a falar sobre a prática. Então, nós, até esse momento, temos visto sobre as doutrinas, aquilo que Paulo tem ensinado à igreja, e agora o apóstolo Paulo diz a nós como é que nós vamos, então, praticar esse ensino. Na semana passada, nós aprendemos sobre buscar as coisas do alto. Esse foi o verbo que o apóstolo Paulo utilizou. Busquem as coisas do alto, busquem as coisas de Deus, pensem nas coisas celestiais. Então, como cristãos, nós devemos buscar as coisas do alto. E nessa noite nós vamos falar sobre, então, como é que nós vamos fazer morrer a nossa natureza terrena. Então, nós não somos ainda transformados, nós não temos um corpo glorificado, nós ainda estamos sob a influência do pecado, nós ainda estamos lutando contra a nossa natureza terrena, nossa natureza carnal, pecaminosa, e hoje nós vamos então ver como é que nós devemos fazer com que essa natureza se sujeite à vontade do Senhor. E permitindo Deus, na semana que vem, nós veremos então o tornai-vos semelhantes a Cristo. À medida em que nós buscamos as coisas de Deus, que nós fazemos morrer a nossa velha natureza, nós vamos atingindo a maturidade e nos assemelhando a Cristo Jesus. Então hoje nós vamos falar sobre fazer morrer, pois, a vossa natureza. Quando nós lemos, irmãos, essa carta do apóstolo Paulo, nós precisamos lembrar sobre o que Deus estabeleceu desde o princípio. Se vocês observarem, vocês vão ver que Paulo está dizendo o seguinte: olha, em Adão, todos nós morremos espiritualmente. Em Cristo Jesus, nós ressuscitamos. Foi isso que nós comentamos na semana passada. Então, nós morremos, nós ressuscitamos e nós aguardamos a glorificação. O que é que Paulo está, então, destacando com relação à vontade de Deus para aquela igreja? O que Deus estabeleceu desde o princípio, o que nós chamamos de os mandatos da criação. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E Deus deu ao homem mandatos. E esses mandatos se resumem em 3. Primeiro, o mandato espiritual. Nós temos que nos relacionar com Deus, ter comunhão com Deus, buscar a Deus. O fim principal da nossa existência é glorificar a Deus. É por isso que nós nos reunimos publicamente para cultuar, para adorar ao Senhor. Nós fomos feitos para adorar a Deus. Agora, nós temos também um mandato social. Nós nos relacionamos, nós temos família, nós temos irmãos, nós temos o próximo com quem nós nos preocupamos e nós, então, testemunhamos essa vida espiritual, essa vida de comunhão. No entanto, a vida cristã não se resume a apenas isso. Nós temos o mandato cultural. Tudo aquilo que nós fazemos, o nosso trabalho, a arte, a música, todo o nosso conhecimento deve glorificar a Deus. Então, nós temos o mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. E o apóstolo Paulo, ele vai orientar então aquela igreja. Como é que os irmãos vão resgatar esse propósito de Deus, esse ideal de Deus? E Paulo vai fazer isso mostrando a eles duas coisas que são importantes a respeito da proibição de algumas coisas que ele estabelece. Vocês vão ver aqui que na leitura do texto bíblico há várias proibições. Agora, não adianta apenas proibir. A nossa natureza é pecaminosa. Não faz sentido eu simplesmente dizer assim, olha, não faça isso, não coma isso, não beba isso, que é exatamente o que ele está criticando os legalistas. Mas o que Paulo faz é, primeiro, ele dá um indicativo. Por que nós não vamos fazer determinadas coisas? Não é simplesmente uma proibição. Há um fato, algo aconteceu e agora
por conta disto que aconteceu, a nossa vida é diferente, é com base neste acontecimento. E Paulo diz, então, seu indicativo é, vocês já ressuscitaram com Cristo. Vocês não estão mais mortos, vocês têm vida. E se vocês ressuscitaram com Cristo, aí sim vem o imperativo, que é o que nós vamos ler hoje. Ele diz assim, mortificai, pois, os vossos membros. Vocês nasceram de novo, é o que ele vai dizer no verso 5. Portanto, dizer às pessoas que elas não devem pecar sem apresentar um motivo é o caminho do legalismo. Simplesmente dizer assim, não faça isso, não faça aquilo, é o que os legalistas estavam fazendo. Paulo não faz isso. Ele dá os imperativos, mas ele dá também o indicativo. Então, Paulo vai explicar àquela igreja. O que indica a conversão de alguém, é o que Paulo vai deixar bem claro, não é deixar de ter desejos pecaminosos, mas ter a disposição de fazer morrer a natureza terrena. Quando nós nos convertemos, nós não deixamos os nossos desejos, eles ainda nos perseguem. Nós ainda vamos continuar lutando contra os desejos do nosso coração. Os desejos pecaminosos ainda estão em nós. Tiago diz que nós pecamos quando nós somos enlaçados pelo desejo do nosso coração. Então, há o desejo de pecado em nós. Então, a conversão é um processo diário. Por isso, Paulo diz, façam morrer, todo dia. Lutem contra a velha natureza. Lutem contra esse desejo de pecar. Façam morrer a velha natureza. Como é que nós vamos fazer isso? Mudando o nosso foco, olhando para Cristo Jesus. Tirando o foco das coisas terrenas e olhando para Jesus. Por isso, o quinto tema que eu quero tratar nessa noite é esse aqui. Uma vida focada em Cristo. Vamos ler Colossenses capítulo 3, versículo 5 ao versículo 9, diz assim a palavra de Deus. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, e a ganância que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Amém. O apóstolo Paulo vai nos dar algumas orientações. E ele vai dizer basicamente isso. Nós precisamos de disciplina. O nosso corpo precisa de disciplina. Nós precisamos reorientar os nossos desejos, nós precisamos reorientar os nossos pensamentos, nós precisamos, à luz da palavra de Deus, compreender a vontade de Deus e praticá-la. Não sei se você conhece esse maratonista, o nome dele é Eliud Kipchoge, considerado hoje um dos maiores maratonistas do mundo. E quando ele foi entrevistado sobre a sua capacidade de vencer as maratonas, sobre a sua resistência e as vitórias que ele alcançou, é uma frase dele que me chamou muito a atenção. Porque toda foto que você vê desse maratonista, ele vai estar assim, sorrindo. Parece que ele já, desde a partida ali da maratona, ele já sabe que vai ganhar. Ele corre e ele sorri ao mesmo tempo. Com dor, com dificuldade, como todos os outros maratonistas, mas ele continua sorrindo. E ele disse o seguinte: sempre sorria em meio à dor. O sucesso é ganho com trabalho e não dado. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Às vezes a gente acha que as coisas vêm de uma forma fácil demais. Nem sempre nós estamos dispostos ao sacrifício. O apóstolo Paulo tem consciência disso. Ele sabe que os irmãos estão lutando contra as suas paixões, que existe lá a influência dos falsos mestres, que eles estão tentando persuadir a igreja, e o apóstolo Paulo sabe que não é fácil. Ele mesmo disse que ele tinha desejo de fazer algumas coisas, no entanto, ele não fazia.
Aquilo que eu quero, isso eu não faço. Vejam que o próprio apóstolo Paulo sabe dos desejos pecaminosos do nosso coração. E ele chega ao ponto de dizer assim, quem me livrará do corpo dessa morte? Todos nós passamos por dificuldades, por lutas, por tentações, por momentos em que temos a vontade de jogar a toalha. A não ser que você pense ser um super-herói. De repente você pensa, puxa, eu poderia ser um super-herói, ter grandes poderes. Aí eu lembrei dessa frase. Quem lembra dessa frase do pai do Peter Parker, né? O Homem-Aranha, o tio Ben? Quando os super-heróis eles descobrem seus poderes, às vezes eles têm isso como uma maldição. Por quê? Porque é fácil, às vezes, lidar com algumas fraquezas, mas com aquilo que a gente acha que é um superpoder, é complicado. Por isso ele disse assim, olha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é o seguinte, disciplinar o corpo é um enorme desafio, e as palavras elas não geram resultado, é preciso agir. Você pode decorar versículos, você pode conhecer as confissões, você pode conhecer a história da igreja, você pode ser uma pessoa dedicada em teologia, você pode ser uma pessoa com uma hábil memória, mas se você não agir, nada disso adianta. Disciplinar o corpo, viver em santificação, requer um grande esforço. Nós temos que compreender que a santificação exige de nós capacidade de renúncia, de abnegação, e são coisas as quais nós não estamos dispostos a fazer. Porque há muitas coisas que nós gostamos, há muitos desejos que nós temos guardados em nosso coração. Por isso que fazer morrer ou mortificar a natureza terrena, como ele diz no verso 5, é um grande desafio. E é por isso que ele dá esse imperativo. Façam morrer, mortifiquem, levem a uma condição extrema, lutem contra o desejo do coração de vocês. A salvação, ela é um dom de Deus. A salvação, em nenhum momento, nunca na história bíblica, resultou de mérito humano. Aliás, há um mérito humano, há o mérito de Cristo, mas a salvação nos é dada gratuitamente. O meio pelo qual é a fé. Nós somos salvos porque nós cremos, mas a própria fé é um dom de Deus. Deus nos dá a fé. O Senhor nos faz crer, Ele nos dá uma nova vida, Ele nos faz crer nessa nova vida, no plano redentor. Então nós cremos que a salvação é monergística, ela compete única e exclusivamente a Deus, jamais ao homem. Deus, que elegeu o seu povo, Ele salva o seu povo. No entanto, nesse processo todo de salvação, compete a nós nos santificarmos, fazermos morrer a nossa natureza terrena, lutar contra as nossas paixões, submetê-la à palavra de Deus. E esse é o grande desafio. O teólogo Luiz Berkoff, ele vai dizer o seguinte, santificação é a graciosa e contínua operação do Espírito Santo, mediante a qual ele purifica o pecador, renova toda a sua natureza segundo a imagem de Deus e o capacita a praticar boas obras. A santificação é um processo muito interessante. Por quê? Porque é um processo que está incluído dentro do pacote da salvação. Quando nós falamos sobre salvação, nós vamos dizer o seguinte, há uma progressividade. O Senhor nos salvou, mas há uma progressividade nessa salvação. Do quê? Como o Senhor nos salvou? Primeiro, o Senhor nos salvou da culpa do pecado. Quando Adão pecou, todos nós pecamos. Adão é o nosso representante, é o representante de todos os homens. É o que diz Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. A palavra homem ali no hebraico é humanidade. Tanto é que se você continuar o versículo, depois vai dar a especificidade. Macho e fêmea os fez. Então ele está falando sobre a humanidade. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Só que esse homem desobedeceu. Paulo vai chamar de os filhos da desobediência, fazendo referência inclusive aos pais desobedientes, Adão e Eva. Quem não está em Cristo,
Paulo vai chamar de filhos da desobediência. Vocês viviam na imoralidade, na prostituição, na mentira, na calúnia. Quando vocês eram filhos da desobediência, vocês viviam nessas obras, não mais. Então, nós fomos tirados de debaixo da culpa do pecado de Adão. E isso aí, irmãos, aconteceu de forma imediata. Quando Deus nos deu o entendimento, nos fez compreender o plano de salvação e nos fez nascer de novo, Ele nos tirou da condenação eterna. No entanto, embora a gente tenha sido libertado do poder da culpa, nós ainda continuamos cerceados pelo poder do pecado. Aqui sim é um processo que nós chamamos de santificação. A nossa natureza humana ainda é tentada pelo pecado. Nós ainda desejamos o pecado. Nós não estamos mais debaixo da culpa, da condenação. Em teologia nós chamamos isso de aspecto forense. É como na justiça mesmo, sabe? Quando há um homicídio, quando há uma pena, e aí tem as questões forenses. Deus nos tirou da culpa, Deus nos tirou da condenação, Cristo morreu em nosso lugar, mas nós ainda estamos lutando contra o desejo do pecado, contra a força da nossa natureza, e à medida em que nós lutamos contra a nossa própria natureza, nós estamos nos santificando. Só que esse processo continua de forma progressiva e ascendente. Um dia nós seremos libertos do corpo do pecado. Quando esse corpo, que é mortal, for revestido de imortalidade. Quando esse corpo que é corruptível, que se deteriora, que fica doente, que se desgasta, for revestido de incorruptibilidade. Aí sim, meus irmãos, naquele grande dia, nós não mais teremos que sofrer tentações, porque nós seremos libertos do pecado. Toda a criação e a maldição já não mais existirá. A maldição por causa do pecado. Então Paulo vai dizer para nós que nós temos que lutar contra os desejos que tentam nos controlar. Os nossos desejos nos controlam se não nos considerarmos mortos para o pecado. Nós temos desejos. Todos nós somos orgulhosos. Todos nós lutamos todo santo dia contra o pecado. Ninguém aqui atingiu a perfeição. Talvez você esteja numa fase um pouco maior de maturidade, de conhecimento, de piedade, de amor, de devoção a Deus. Mas todos nós ainda lutamos contra o desejo do pecado. Todos nós ainda estamos lutando para que a nossa natureza não nos vença. Por isso, Paulo escrevendo aos Romanos, ele disse: assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vivemos em Cristo. Nós vivemos no Senhor. Portanto, todas essas coisas que Paulo vai apresentar aqui, nesse trecho, nessa epígrafe, são coisas que pertencem a esse mundo, aos desejos deste mundo, às coisas terrenas. É claro que o apóstolo Paulo em nenhum momento está dizendo que você não tenha que se preocupar com as coisas terrenas. Todo mundo se preocupa com as contas que tem para pagar, de levar os filhos para a escola. Você cuida das coisas da sua casa, você planeja a sua vida. Isso são as coisas comuns do dia a dia, do nosso cotidiano. E não é isso que Paulo está dizendo. Não é que você não tem que se preocupar com essas coisas. Mas ele está falando basicamente sobre as três coisas que mais seduzem os homens. Ele vai falar sobre sexo, poder e dinheiro. É sobre isso que Paulo vai dizer aqui. Cuidem do coração de vocês. Como é que Paulo vai fazer? Paulo vai começar, irmãos, no verso 5, apresentando para nós uma lista. Veja o verso 5. É lógico que Paulo não está sendo exaustivo. Ele está elencando alguns pecados. Existem muitos outros, mas Paulo chama a nossa atenção. A preocupação de Paulo é com a influência do paganismo dentro da igreja também. O cristianismo, diferente das outras religiões, o cristianismo ele requer um estilo de vida santo. Nas outras religiões, ou é meritocrático, porque a pessoa
ela faz alguma coisa para receber algum tipo de benefício. Então, Paulo já deixou bem claro, há um indicativo. Não é só uma ordem, não é só um imperativo. Vocês devem fazer isso porque vocês já ressuscitaram. Paulo está dizendo para nós, eu não estou pedindo a vocês aquilo que vocês não podem fazer porque vocês já são novas criaturas. Vocês já nasceram de novo, vocês são filhos de Deus. Portanto, vocês podem sim se santificar. Ou o paganismo que permitia que a pessoa, mesmo tendo a sua religião, participasse de orgias, de práticas imorais e vivia uma vida promíscua. Então, o cuidado de Paulo é para que esses irmãos não se envolvam com o que o mundo propõe. Não fiquem correndo atrás de sexo, poder e dinheiro. E parece que é exatamente isso que está em todas as vitrines do mundo. A gente vê essas coisas nas músicas, sempre apelando para esses 3 pontos, nos filmes, nas novelas, as conversas, a ambição das pessoas, o desejo das pessoas é sempre buscando algo relacionado ou a sexo, ou ao poder, ou ao dinheiro. E aí Paulo, então, começa apresentando uma lista. Primeiro ele fala sobre fornicação. A palavra fornicação aqui é de uma palavra grega, que é porneia, que é a palavra mais ampla para toda prática sexual que não é permitida à luz da palavra de Deus. Então Paulo está dizendo, olha, fujam de todo e qualquer tipo de imoralidade sexual. Ele fala também sobre a impureza. A impureza tem a ver com a luxúria, ou, usando a linguagem que a gente está muito acostumado hoje em dia, a ostentação. A busca por ostentar a riqueza, por ser alguém influente, e ele diz que esse estilo de vida é um estilo de vida impuro, portanto, nós devemos fugir disso. Ele fala também sobre a lasciva. A lasciva é você despertar dentro de si um desejo que não poderá ser correspondido segundo a palavra de Deus. Isso pode ser com conversas, pode ser ouvindo determinadas músicas ou assistindo determinados programas. Toda imagem, palavra ou ação que vai provocar em nós desejos que não poderão ser correspondidos pela palavra de Deus, que vão nos incitar a práticas imorais, é considerado lasciva. Portanto, se nós queremos ter pensamentos puros, coração puro, nós devemos fugir dessas coisas. Paulo continua. Nós também não podemos ter desejo maligno, anseios perversos, buscar o mal de alguém, planejar o mal contra alguém. E, por fim, ele fala sobre a avareza. Interessante, irmãos, que a avareza aqui é sempre querer mais. Há uma expressão chamada ganância. É o único pecado elencado na Bíblia e equiparado à idolatria. Aliás, o próprio Jesus chamou o dinheiro de um Deus, dando o nome de Mamon, porque o dinheiro pode ser um excelente servo, mas ele é um péssimo senhor. Ou o dinheiro trabalha para você, ou você literalmente vira escravo dele. E sem que você perceba, sem que eu perceba, nós começamos a planejar e a viver em função apenas do dinheiro. Tudo aquilo que a gente faz, porque o dinheiro tem essa capacidade de persuasão, de domínio e de controle. Para saber se nós estamos ou não sendo dominados pelo dinheiro, é importante que nós lembremos quais foram os primeiros pensamentos do dia e quais serão os últimos pensamentos. Quando você acorda, no que você pensa. E quando você vai dormir, sobre o que você pensa. E aí você consegue ter uma ideia sobre o que de fato está ocupando lugar no seu coração. Por quê? Porque os nossos desejos nos controlam. Os nossos desejos e os nossos apetites, eles determinam aquilo que devemos fazer. Se nós mantermos o nosso coração, é o que Paulo está dizendo, se nós enchermos o nosso coração de desejos pecaminosos, naturalmente, por causa da natureza terrena, nós vamos desembocar na prática do pecado. Se nós seguimos os desejos do nosso coração, nós vamos viver na prática do pecado. Uma comparação bem simples para que a gente entenda. E eu faço uma pergunta: por que a gente se alimenta tão mal?
Você já viu quantos nutricionistas dizem, olha, vocês não podem comer muito lanche, vocês não podem tomar muito refrigerante, vocês têm que se alimentar direito, tem que comer brócolis. Quem gosta de comer brócolis? Tem que comer couve, tem que comer verdura, tem que comer legumes. Vocês têm que ter uma alimentação bem regrada, tem que ser cuidadoso para que vocês tenham saúde. Por que a gente, mesmo sabendo dessas coisas, mesmo tendo o conhecimento, a gente se alimenta tão mal? Porque nós colocamos os desejos no nosso coração. Porque nós sabemos o quanto é bom. Porque passar na frente de um trailer e sentir o cheiro do bacon é uma tentação. Porque quando você passa na frente da casa, no portão da casa do seu vizinho, e você sente o cheiro da fumaça lá do churrasco, é uma tentação. Porque comer uma carne seca é uma carne seca, mas comer uma carne com gordura é outra coisa. Porque é gostoso. Porque nós temos apetite por essas coisas. Porque uma coisa diet não é um doce. O doce tem que ter açúcar. Porque o pudim é gostoso. Chocolate é gostoso. Coca-Cola é gostoso. E a gente sabe que faz mal. Mas o desejo está lá no nosso coração. Quando a gente experimenta, pior ainda. Porque aí você começa a comparar. Quando você pega uma pessoa que teve muitos anos sem conhecimento do Evangelho, viveu uma vida imoral, você vai perceber que essa pessoa tem lutas travadas dentro dela, que aquele que teve o privilégio de nascer numa família cristã, que cresceu, educado numa igreja, que não sabe o que é uma vida promíscua, que nunca foi um dependente químico, que nunca se prostituiu, que nunca roubou, que nunca matou, que é o ditado famoso, essa pessoa aparentemente é mais fácil, porque embora ela tenha uma ideia do que aquele pecado pode lhe proporcionar de prazer, ela não sabe na prática. Uma coisa é você ouvir sobre o prazer que existe numa vida de prostituição. Outra coisa, irmãos, é você vir de uma vida, de uma prática de prostituição. Então a pessoa, ela sabe o que é e ela tem lutas travadas. Paulo está dizendo, façam morrer a velha natureza. Portanto, vamos então continuar. Como é que nós vamos purificar as nossas ações? Para purificar as nossas ações é necessário purificar o nosso coração e a nossa mente. Eu só vou mortificar a minha natureza terrena se eu purificar a minha mente e o meu coração. Aí eu lembrei do Salmo 51:10, quando Davi disse, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi havia pecado com Batseba. Davi, por não confessar o seu pecado, ele disse que os seus ossos estavam apodrecendo dentro dele. Pecados não confessados, pessoas que acabam vivendo em práticas pecaminosas e vivendo a aparência de cristão, elas vão adoecendo fisicamente. Quando Paulo fala a respeito da ceia, ele diz assim, olha, abandonem os pecados, confessem os pecados, examine-se, pois, o homem a si mesmo. A ideia é, parem de pecar, porque se você continuar na vida de pecado e você continuar tomando ceia, você não está discernindo a igreja, você não está discernindo o corpo do Senhor, e ele diz, é por essa razão que há entre vós, e ele está escrevendo na igreja de Corinto. E a fama da igreja de Corinto é, há moralidade entre vós, e moralidade tal que não se ouve nem entre os gentios. Paulo está dizendo, é por isso que há entre vós muitos fracos, tem gente que não avança na vida espiritual. Há muitos doentes, tem gente que está capengando, está muito mais para lá do que para cá. E ele diz assim, há muitos que já morreram. A ideia é, você já morreu espiritualmente. A pessoa vem na igreja, a pessoa toma a ceia e ela não sente absolutamente nada, porque morto é como um anestesiado, ele não sente. Não sente culpa, não sente pesar, não sente remorso, não sente absolutamente nada. Então ele diz assim, há uma morte espiritual. E Davi sabe disso. Davi sabe que ele foi gerado em pecado. Ele não está dizendo que a mãe dele estava em pecado quando ficou grávida dele. Ele está falando assim, olha, por causa do pecado de Adão, todos nasceram em pecado. Eu fui gerado em pecado. Então ele diz assim, Senhor, cria em mim, coloca no meu peito
um coração puro e renova em mim um espírito reto. Me dá uma mente que me leve a pensar nas coisas do alto, nas coisas do céu. É o que Paulo começou dizendo no capítulo 3. Busquem as coisas do alto. Ele vai relacionar aqui, nessa passagem, pecados sexuais e pecados relacionais. Vejam, que interessante, versículos 6 e 7. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus, a que Paulo se refere, é a segunda vinda de Cristo, quando o Senhor vir em ira sobre aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Eles são os filhos de Adão, são os filhos dos pais desobedientes, são os filhos da desobediência. O segundo Adão obedeceu. Cristo é o segundo Adão. Ele mesmo disse que a sua comida e bebida era fazer a vontade do Pai. Ele é o filho obediente, ele venceu pela obediência. Mas nós, quando éramos representados por Adão antes de nascer de novo, nós praticávamos essas obras que Paulo fez menção no versículo 5. Agora não. Por quê? Porque aqueles que são os filhos da desobediência e caminham nestas coisas estarão debaixo da ira de Deus. Ele diz, nas quais também em outro tempo, ou seja, antes da conversão de vocês, vocês andavam quando vivíeis nela. Por isso ele vai falar sobre os pecados sexuais e os pecados relacionais. Não é interessante como Paulo fala sobre esse mandato social? Ele diz assim, olha, a questão é, primeiro, o mandato espiritual e depois eu preciso me relacionar com o meu semelhante. E isso envolve a pureza da mente e do coração. Então ele deu uma relação de pecados sexuais. Agora ele fala sobre pecados relacionais. Porque quando a gente fala sobre pecados sexuais, naturalmente a gente pensa que são pecados piores. Então, falar sobre pecados sexuais é muito mais grave. Nós ficamos horrorizados quando alguém cai no adultério, mas a gente não fica tão horrorizado quando alguém vive na prática da mentira. Nós achamos um absurdo quando alguém se prostitui, mas parece que não é tão absurdo quando alguém faz uma fofoca. Nós temos essa ideia de que os pecados sexuais eles são piores. George Campbell Morgan, ele vai chamar esses pecados relacionais de pecados de boa reputação. São aqueles pecados que a gente considera, às vezes, até aceitável na comunidade. Parece que é permitido. Afinal de contas, todo mundo mente, todo mundo faz fofoca, sempre tem um desejo no coração com relação ao outro, buscando o mal. Eu não sou melhor que ninguém, mas também não sou o pior. E a gente tem essa sensação que alguns pecados, eles são tolerados. E Paulo diz, removam do meio de vocês. Tirem do meio de vocês. Não permitam que esses pecados estejam presentes na vida comunitária. Quais pecados são esses? E ele vai então dizer, primeiro, ira. Esse intenso sentimento de ódio. É lógico que existe a ira santa, a ira de Deus. Deus está irado contra o pecado. E às vezes nós ficamos também irados contra aquilo que não agrada a Deus. É por isso que a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você não vai dormir irado, você tem que resolver aquela questão. Mas a ira aqui é um intenso sentimento de ódio, ou decorrente de alguma calúnia, ou de alguma coisa que te fizeram, e o seu desejo é fazer com que aquela pessoa sofra. Há um ódio no coração. Você toma veneno o tempo todo esperando que o outro morra. Paulo também diz que nós não podemos ter cólera, a explosão de raiva. E eu sei que tem muita gente que acaba dizendo assim, é a minha personalidade. Eu sou uma pessoa muito explosiva. Eu sou uma pessoa que, olha, quando eu perco a razão, eu explodo, eu não consigo, eu sou nervoso demais. Biblicamente você não é crente.
Porque o crente tem domínio próprio. Mas é a minha natureza? Exatamente isso que Paulo está dizendo. Façam morrer a velha natureza. Façam morrer a natureza terrena. Lutem contra esses desejos. Submetam essas vontades à palavra de Deus. Maldade. Sentimento de tristeza com o sucesso e alegria com a derrota do outro. Você já teve isso? Alguém que você não gosta, alguém que te prejudicou, alguém que você ficou irado, alguém que você discutiu, que você brigou, em algum momento você teve um desentendimento com aquela pessoa e de repente chega a notícia, você ficou sabendo que fulano está muito mal, você diz assim, yes. Você ficou sabendo, fulano teve sérios problemas na família. Ah, mas... e o sorriso no rosto? Mas é claro que isso ia acontecer. Como quem diz assim, ufa, até que enfim o mal chegou e alcançou aquela pessoa. A maldade no coração. Ou ao contrário, quando é alguém que você não gosta, que você teve algum problema, e aí você vê aquela foto no Facebook e a pessoa está lá na praia, no Nordeste, bem da vida, feliz, e você fala assim, ai, que ódio, não acredito, depois de tudo que fez eu passar, olha aqui, ó, curtindo a praia. Não espero que ninguém tenha ido para o Nordeste aqui esses dias, né? Não é essa a intenção. Mas isso é muito perigoso. E as pessoas até usam as redes sociais para, olha aí, ó, você que pensa mal de mim, eu estou bem. Olha como eu estou, né? Olha o que está acontecendo na minha vida, olha o momento que eu estou vivendo. E essa época de muitas imagens, né, e de fotos, e as pessoas acabam alimentando esse tipo de sentimento. Irmãos, isso faz muito mal. Por quê? Geralmente, quando nós guardamos maldade no coração, nós começamos a construir diálogos. O diálogo é mais ou menos assim. Se eu encontrar fulano, eu vou falar para ele assim, ó, lembra aquele dia? E aí você começa a pensar. E aí você começa a imaginar a discussão, e eu vou falar isso, e eu vou falar isso, eu vou virar a mesa mesmo, e vai ter que me ouvir. Isso é porque você não conseguiu ainda liberar o perdão. Não carregue esse tipo de maldade, não vale a pena. Isso pode refletir não só na vida espiritual, há muitas pessoas que sofrem problemas emocionais e físicos por conta de pecados não confessados. Sofre crises de ansiedade, estresse, insônia, não dorme pensando naquele problema, pensando no que aconteceu, porque não consegue perdoar aquela pessoa. Outros, por conta desses problemas, desenvolvem patologias, problemas no estômago, sofrem com gastrite, problemas na coluna, enxaqueca. Quantas pessoas acabam sofrendo exatamente porque guardam maldade no coração? Paulo então diz assim, blasfêmia, discurso destrutivo, fica o tempo todo falando mal, construindo narrativas para destruir a reputação daquela pessoa. Mensagens falsas. A gente tem que tomar muito cuidado. Principalmente em época de rede social, a gente, às vezes o WhatsApp, acaba recebendo uma mensagem, leva adiante uma fake, e você acaba prejudicando uma pessoa, prejudicando uma família. E isso é muito ruim. Nós temos que vigiar para não pecarmos dessa maneira. Paulo fala sobre a linguagem obscena. E aqui pode-se colocar na categoria do humor vulgar, palavras de baixo calão. O crente não fala palavrão. O crente tem domínio próprio. O crente sabe o tipo de linguagem que lhe compete. Principalmente as piadas que envolvem palavras vulgares. A palavra vulgar, ela geralmente constrói uma imagem, um gráfico. Toda vez que você usa uma palavra obscena, a pessoa que te escuta imagina o que é que você está falando. É por isso que nós não podemos usar esse tipo de linguagem. É por isso que a Bíblia, quando vai falar sobre determinados assuntos, ela usa o eufemismo. O eufemismo é uma tentativa de evitar uma descrição gráfica. Por exemplo, quando a Bíblia diz que o filho não deve ter relação com a mãe, diz que o filho não conhecerá a mulher de seu pai. É lógico que ele vai conhecer,
Conhecer, prazer, tudo bem, eu sou seu filho. Não é essa a ideia. A ideia ali é conhecer de intimidade sexual. Deus está proibindo. Agora, a Bíblia tem esse cuidado. E muitas pessoas usam linguagens obscenas porque querem estar na moda. Mas hoje em dia é normal falar dessa forma. Para nós cristãos, não. Nós temos que tomar muito cuidado. Porque nós estamos construindo uma imagem a respeito daquilo que cremos, dando testemunho, e assim nós vamos influenciando as pessoas. Seja no trabalho, seja na vizinhança, seja na convivência comunitária. Nós temos que estar o tempo todo tomando cuidado com a maneira e com as palavras que nós utilizamos. E não podemos usar linguagem obscena. Agora, meus irmãos, fofoca não é preocupação espiritual ou motivo de oração. Eu sei que, às vezes, as pessoas falam assim, eu vou falar só para você orar. Mas não é para orar. E a gente sabe que não. Ou, o que aconteceu? Fala aí para me apresentar em oração. Nós temos que tomar muito cuidado. O apóstolo Paulo está dando várias orientações. Vamos ver agora no versículo 9. Ele vai falar sobre um pecado, o também considerado pecado de boa reputação. Versículo 9. O apóstolo Paulo vai falar sobre a mentira. Ele diz assim, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Paulo está dizendo o seguinte, vocês tiraram aquela roupa antiga. Aqueles trapos, aquela roupa suja, quando você passa no trabalho o dia todo e você chega em casa cansado, suado, você quer tomar um banho e vestir uma roupa limpa, cheirosa, assim é na vida espiritual. Nós temos que deixar a roupa suja e vestir uma roupa nova, uma roupa limpa. E como é que nós vamos fazer isso? Não mentindo uns aos outros. A prática da mentira é muito comum hoje em dia. Mas, biblicamente, quem é o responsável pela mentira? Satanás. Ele é mentiroso. Veja o que diz João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e é pai da mentira. A mentira provém do diabo. O diabo é quem trouxe a mentira. Foi ele que, ao usar a palavra de Deus, distorcendo o seu real significado, seduziu Adão e Eva para que eles pecassem, mentindo inclusive. Foi ele que, ao tentar Jesus em Mateus 4, usando também, deturpando a palavra de Deus, mentiu para que Jesus pecasse. Toda vez que nós mentimos, nós estamos cooperando com o diabo. Toda vez que nós incorremos na prática da mentira, nós estamos fazendo exatamente aquilo que o diabo quer que façamos. Mentindo uns aos outros. Não sendo verdadeiros, não sendo honestos, não sendo sinceros. Nós não podemos viver de aparência. Sejamos verdadeiros. Já o Espírito Santo é o Espírito de verdade. João 14,17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então, quando nós falamos a verdade, nós cooperamos com o Senhor. O Senhor é a verdade. A palavra de Deus é a palavra da verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, devemos abandonar a mentira e buscar a verdade. Quando mentimos, cooperamos com Satanás. Quando falamos a verdade, cooperamos com o Espírito Santo. Então, compete a nós decidirmos qual tipo de obra nós vamos realizar. Ou nós vamos continuar na prática da mentira, ou nós vamos promover o reino de Deus falando a verdade. Qual tem sido a sua cooperação? Faça uma reflexão. Pense sobre as suas ações.
Pense sobre a sua vida. Como você tem se comportado? À luz da palavra de Deus, o que você tem feito? Eu sei que ao ouvir uma passagem como essa, nós temos alguns questionamentos. De tudo isso que nós ouvimos, o que é que nós devemos fazer? Como eu devo então me comportar? O que é que eu estou aprendendo aqui? O que é que Paulo está nos dizendo nesses 4 versículos? O que eu preciso saber para aplicar na minha vida? Paulo vai dizer para nós: se esforcem, sejam dedicados, todo santo dia façam morrer as paixões. Todos nós, irmãos. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém aqui pode bater no peito e dizer assim: não, eu não sou tentado. Todos nós somos tentados. Todos nós temos fraquezas e o diabo sabe qual a área em que nós temos maior fragilidade. E é exatamente nessa área que ele vai nos atacar com muito mais força e de forma mais frequente. Ele sabe das nossas lutas, ele sabe dos nossos desafios. E você também sabe, eu sei das minhas fraquezas. Então nós temos que nos esforçar, nós temos que ter disciplina. Isso não acontece de uma hora para outra, a maturidade leva tempo e nós precisamos todos os dias buscar esse crescimento espiritual. O que acontece é que muitas pessoas não buscam e vivem todo santo dia da mesma forma, sem intensidade, sem dedicação, sem amor, sem disciplina com as coisas espirituais, e ela não consegue avançar na vida espiritual. Não consegue ter experiências com Deus, não consegue ver a ação de Deus, não sente a alegria que o Espírito Santo proporciona ao coração, mesmo ao passar por dificuldades. Por isso que é muito comum encontrarmos pessoas cristãs constantemente desanimadas, reclamando com a vida, reclamando dos problemas, reclamando da família, reclamando da saúde, porque são pessoas que não vivem de forma intensa, não são maratonistas, são pessoas que decidiram apenas fazer uma caminhada pelo quintal do Evangelho. Acharam até bonito o Evangelho, deram uma volta, conheceram o Evangelho, mas não estão dispostos a seguir nessa maratona, não estão se esforçando. Maratonista, ele precisa de disciplina com o corpo, ele precisa de postura na corrida, até a forma como ele corre, o movimento do joelho, o calcanhar, o impacto com o chão, a respiração certa, o guardar energia para aquele momento final, a percepção de tempo, de distância, tudo isso resulta de esforço, de preparação, de conhecimento. Nós vamos à igreja todo domingo. Nós estamos sempre buscando o conhecimento da palavra de Deus, nós estamos sempre orando e o Senhor está nos preparando como um grande maratonista para que a gente continue nessa maratona. Se vocês perceberem, o maratonista não fica preocupado em olhar para os lados e nem para trás. Ele não corre olhando para os lados, ele está sempre olhando para frente. Às vezes a gente fica distraído, sem querer acaba tropeçando. Por quê? Porque não olha para frente, não caminha direito, não corre direito. E nós temos que continuar correndo com perseverança. Essa é a palavra de Deus no livro aos Hebreus. Com paciência e perseverança, a carreira que nos está proposta. E a linguagem é exatamente a mesma de um atleta. Com paciência e perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta, está sentado à destra do trono de Deus. O escritor aos Hebreus está dizendo: olhem para aquele que está no pódio, o trono é a ideia do pódio, e olhem e vejam o vencedor, Jesus é o vencedor. Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. Portanto, irmãos, continuem fazendo morrer a velha natureza de vocês. Fazendo isso, devemos nos vestir com a roupa do novo homem. Parem com as práticas imorais. Parem com os problemas relacionais. Tirem essa roupa suja. Tirem essa roupa velha. Vistam-se do novo. Quando você vai numa loja e compra uma roupa nova, você não se sente bem usando aquela roupa? Quando alguém chega para você e diz assim: nossa, como você está bem vestido. Essa roupa caiu bem em você. Essa roupa é ideal para você. Não é gostoso? Nós, cristãos,
devemos ser vistos pelas boas obras que glorificam ao nosso Pai que está nos céus. E as pessoas vão olhar para nós e dizer assim: olha que roupa maravilhosa você está vestindo. À medida em que nós praticamos as mesmas obras infrutuosas das trevas, os ímpios olham para nós e dizem assim: a roupa sua é suja, a sua roupa é velha, a sua roupa não é nova. Paulo está dizendo: vistam-se do novo. Por que nós vamos andar maltrapilhos, mal vestidos, se nós nascemos de novo? Vamos nos vestir do Evangelho. Vamos deixar que as pessoas vejam em nós, nas nossas ações, a palavra de Deus nos vestindo, literalmente. Vestidos pela palavra de Deus. E Deus será glorificado. E eu gostaria de orar com você nessa noite, para que você continue com a vida focada em Cristo. Não deixe de olhar para o Senhor. Não tire os seus olhos de Jesus. Independente do que está acontecendo na sua vida, dos problemas, das adversidades, das dificuldades que você está enfrentando, olhe para Cristo. Pense no maratonista que está se aproximando da linha de chegada. E aí, eu vi a última maratona do Eliud, e ele vem com um grupo de maratonistas e quando ele avista, a mais ou menos uns 300 metros, ele acelera o passo e os outros não conseguem mais porque estão exaustos, estão cansados, e ele como que ainda tem um pouquinho ainda de energia guardado, ele dá aquele tiro e ele dispara na frente dos maratonistas. É uma coisa linda. E ele é concentrado e é o tempo todo sorrindo. É assim que nós devemos ser na vida cristã. Eu sei que você tem problemas. Eu sei que você tem preocupações, eu sei que a sua família tem dificuldade, a minha também tem. Eu sei que a sua saúde pode não estar boa, às vezes eu fico doente também. Eu sei que talvez você não tenha dinheiro, talvez você esteja preocupado com as contas da semana. Nós ficamos, isso faz parte da nossa vida, ninguém aqui é super-herói. Todos nós estamos no mesmo barco e a vida preocupa, os problemas existem, nós ficamos cansados. Mas eu gostaria que você entendesse isso, continue olhando para frente. Não pare. Se for necessário pegar um copinho de água e continuar na maratona, simplesmente estenda o braço e pegue esse copinho com água. Mas não pare para olhar para as pessoas, não pare para olhar para o comércio. Sabe quando não fica olhando ao redor, olhe sempre para frente. Continue olhando para Jesus. Não olhe para as dificuldades. Não olhe para os seus problemas. Não olhe para as pessoas que querem parar você. Continue. Você vai chegar lá. O Senhor nos tirou de debaixo da culpa. O Senhor está nos dando a oportunidade de nos santificarmos, de lutarmos contra o poder do pecado. E naquele grande dia, o Senhor vai nos libertar do corpo do pecado. E aí será uma grande alegria, porque nós vamos nos reencontrar no novo céu e na nova terra. E nós vamos saber, irmãos, que nós vencemos essa maratona, que o Senhor nos deu fôlego, que o Senhor nos deu o pique necessário, que o Senhor nos deu energia para que a gente continuasse. Mesmo exaustos, cansados. Uma coisa que me marcou bastante foi quando eu comecei a correr. Não corro mais, mas teve um período em que muitos irmãos aqui corriam e eu lembro que a referência era o Ricardo. Eu lembro que a primeira vez que a gente começou a correr foi lá no Taquaral. Como eu não tinha prática, começa a dar uma agonia, um sentimento de morte. Você não consegue respirar. É uma agonia que vai subindo assim da boca do estômago e a respiração não vem. E ele dizia assim: continua. E eu lembro que ele falava assim: olha para os pedalinhos, tinha uns pedalinhos lá no... E eu falava: meu Deus, está muito longe, eu vou cair no meio do caminho. Irmãos, eu cheguei. Quase morri, mas eu cheguei. Então, olhe para Jesus. Olhe. Pastor, eu estou exausto, eu estou tão cansado, eu estou tão abatido. Continue. Ainda dá para continuar a corrida, ainda é possível continuar correndo. Amém?